Tendo o tema as prerrogativas e responsabilidades das instituições comunitárias de educação superior e SES, o Dr. João Roberto Moreira Alves fará a condução deste terceiro bloco. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre as prerrogativas e responsabilidades das entidades comunitárias de educação superior. Nós não temos ainda claramente, ninguém tem, como vai ser o funcionamento desse processo de cadastro das entidades junto à Secretaria de Regulação. Nós acabamos de assistir à exposição feita sobre toda a sistemática da portaria e, através dos termos da portaria, existem prazos, existem posições de recurso, formulário de adesão. E uma das grandes questões já levantadas, inclusive nós vamos ter um bloco seguinte, constante de nossa programação, que são a visão dos especialistas, ou seja, nós optamos por fazer nesse bloco seguinte um bloco não de transmissão aberta, porque são assuntos mais pontuais de cada entidade. Então nós estamos respondendo, e essa resposta estará ocorrendo eletronicamente, para essas entidades, porque são aspectos bem claros de situações individuais que preserva-se naturalmente numa visão externa, uma visão coletiva, essas dúvidas das organizações. Então nós notamos, por exemplo, o primeiro ponto é uma certa impropriedade do termo como instituição de ensino superior comunitária. Na realidade, o que é instituição comunitária é mantenedora, não é mantida. Então não há como você ter um cadastro de instituições de ensino superior comunitárias. O cadastro em si, ele pode ter por extensão, mas você pode ter perfeitamente uma instituição que tem um cunho da mantenedora e tem uma instituição de ensino, uma mantida, com foco comunitário, mas ela não ser exatamente na mesma pessoa jurídica uma instituição com finalidade tão clara no aspecto de instituição juridicamente enquadrada como entidade comunitária. Então esse é um aspecto que há uma impropriedade na prática, inclusive vai se sentir mais à frente, porque nós não temos instituição de ensino superior de caráter comunitário através de definição de estatuto. Na realidade, o estatuto define dados da mantenedora, mesmo que sejam universidades que têm também o seu estatuto próprio, mas elas não têm personalidade jurídica. Qualquer universidade, centro universitário, tem o seu estatuto e tem um regimento. Faculdade só tem um regimento. Mas o que dá a característica de personalidade jurídica, registro do Ministério da Fazenda, contratação, demissão, contas bancárias, tudo é da mantenedora. E nós temos que ter, então, ou seja, é um cadastro muito mais das entidades mantenedoras comunitárias e não das instituições de ensino comunitárias. Mas não vamos modificar a lei, vamos entender dentro desse processo e o que traz, na realidade, de vantagens e prerrogativas. Isso tem que ser muito analisado por cada instituição. Não se poderia ter uma fórmula comum, e por isso nós preservamos e vamos analisar caso a caso. Nós temos instituição que são instituições que têm um viés comunitário, mas têm um processo de gestão muito mais centrado. Nós não temos na lei, nenhum lugar diz que tem que ter uma paridade. Fala que tem que ter membros da comunidade, do corpo administrativo, corpo docente, uma gestão transparente. Mas nós podemos ter um pouco mais à frente um princípio de paridade, ou seja, ter o mesmo número de pessoas da comunidade e pessoas não da comunidade nesse processo. Isso é o que as instituições querem? Talvez sim, talvez não. Nós tivemos hoje, por exemplo, em todos os conselhos universitários, por exemplo, existe lá a figura do participante da comunidade. Quem é que normalmente você coloca isso? Coloca uma pessoa, projeção da comunidade, mas que você escolhe, não é escolhido pela própria sociedade para ser um membro. Então você escolhe um aluno, não é normalmente, necessariamente, o presidente do diretório de estudantes, se a instituição tiver, central ou
tiver vários diretórios, você escolhe um estudante, mas você escolhe um estudante que é um estudante que normalmente é escolhido um pouco sob direcionamento. E mesma coisa acontece com os professores, a mesma coisa acontece com os técnicos administrativos, etc. Então, o que nós temos que observar é que há, por parte das instituições, que verificar muito bem. Tem instituições que são efetivamente comunitárias, são aquelas instituições que surgiram através da comunidade, que você tem um equilíbrio de forças entre representantes de clubes de serviço, de maçonaria, de entidades de natureza diversas e tal, e você tem ali uma entidade que é puramente comunitária. Tem outras entidades que são entidades enquadráveis como comunitárias, mas são entidades que têm uma natureza muito mais própria. As próprias entidades filantrópicas, muitas filantrópicas são comunitárias. E aí, você está enquadrado em comunitária, deixaria de ser filantrópica? Não. Você é uma comunitária filantrópica. Então, você pode ter comunitária que não é filantrópica e você pode ter filantrópica que não é comunitária. Então, são entidades previstas na nossa LDB, mas com características muito próprias. Então, existem muitas dúvidas. E é conveniente, antes de sair precipitadamente, dando a entrada do processo, que é um caminho meio sem volta, você pode até depois renunciar a esse seu benefício, como você também pode renunciar a uma filantropia. Você pode transformar uma entidade filantrópica em uma entidade comercial, desde que não seja fundação. Fundação não dá para fazer isso. Mas o que acontece é que você tem entre prerrogativas e você tem obrigações, que são obrigações claramente definidas. Uma dessas obrigações é exatamente a obrigação de prestar conta, e essas contas podem e devem ser acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União, se é uma entidade que recebe dinheiro através de parceria, porque no momento que você celebra uma parceria, um convênio de cooperação que envolve dinheiro, isso é publicado, tem que ser publicado em Diário Oficial, lá na seção 3, que quase não se lê, mas é publicado. E a partir daquele convênio, o Tribunal de Contas abre um processo e que você, gestor, tem responsabilidade, inclusive criminal, no caso de uma aplicação errônea. Então você tem que ter um cuidado muito grande, porque isso é uma obrigação inerente a todas as entidades que recebem recursos de forma direta ou indireta. Você tem que aplicar recursos gratuitos, fornecer serviços gratuitos nos valores repassados pelo poder público. Isso está claro, a própria lei diz claramente num dos seus artigos que ter acesso, a entidade passa a ter como prerrogativa, o artigo 2º fala, ter acesso aos editais dos órgãos governamentais de fomento destinados às instituições públicas. Então você passa a ter o acesso, o mesmo direito das entidades públicas para os editais de fomento. E isso é bom. Você passa a ter o direito a disputar com as entidades públicas os recursos que são alocados para projetos. Hoje, normalmente, você tem só para entidades públicas a possibilidade de acesso. Hoje as comunitárias poderão ter. Hoje, diga-se passagem, após o enquadramento. Receber recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento de atividades de interesse público. O que é o interesse público? Você tem uma situação muito macro. O interesse público estadual, federal, municipal, às vezes o interesse municipal é diferente do federal, mas você tem que definir, entender melhor o que é esse interesse público. Ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos que não são proporcionados diretamente por entidades públicas estatais. Então, ser uma alternativa de oferta de serviços públicos. Oferecer de forma conjunta com os órgãos públicos estatais, mediante parceria, serviços de interesse público, de modo a bem aproveitar recursos físicos, humanos, existentes nas instituições comunitárias, evitar a multiplicação de estruturas e assegurar o bom uso dos recursos públicos. Então, você pode abrigar na sua instituição uma repartição pública. Isso é perfeitamente, já era possível, mas agora você tem uma brecha maior na própria legislação.
Tinha um outro item que foi vetado, não vamos entrar nesse comentário, mas são 3 requisitos, melhor dizendo, 4 requisitos como prerrogativas. Agora, o que tem realmente dentro desse cenário como responsabilidades? A responsabilidade de um gestor público. Você que é gestor de uma instituição privada de ensino tem a sua responsabilidade perante a sua mantenedora, você tem a responsabilidade perante a sociedade, você tem a responsabilidade perante o fisco, etc. Mas no momento que você passe a receber recursos ou ter a parceria, você passa a ter a responsabilidade como gestor público. Como gestor público, você pode se tornar inelegível, por exemplo, no caso de uma eleição, você é candidato a vereador, você pode estar inelegível porque suas contas não foram aprovadas pela União, normalmente o Tribunal de Contas da União. Então você tem responsabilidades, são responsabilidades semelhantes aos gestores públicos, no momento que você passa a ser enquadrado como entidade de natureza comunitária dentro de um processo de integração e de benefícios. Agora, nós não temos condição de, nem queremos, quer pelo estudo feito pelo Instituto, quer estudos feitos pela Abrad, nós não temos condição de dizer se é bom ou não, depende de cada um, depende de cada formato da instituição. Isso tem que ser amplamente analisado e nós recomendamos, inclusive, que as instituições façam uma assembleia de suas entidades, da sua entidade mantenedora, para decidir o enquadramento ou não. É uma responsabilidade muito grande para um gestor, para um presidente, para uma diretoria, definir esse enquadramento. Quem assina é o presidente, naturalmente, quem assina é a pessoa que tem representação. Mas será que isso é a vontade de toda a coletividade? Isso vai importar, inclusive, em alteração do seu estatuto. Observem isso, que na própria lei, na portaria, menciona a necessidade e a portaria mais clara nesse ponto, menciona que tem que especificar no artigo tal, tem que dizer qual é essa posição que ocorre desse enquadramento. Você tem que ter os balanços, isso todas as instituições já têm os balanços, mas você passa a ter, além do balanço financeiro, você tem que ter um balanço social, chamado de um relatório de responsabilidade social. Responsabilidade social, o relatório em si é um aspecto mais histórico. Agora, as entidades, muitas delas já publicam seu balanço social. E esse balanço social é importante que a entidade coloque, externe realmente o que tem sido feito. É comum já nas sociedades anônimas, por exemplo, capital aberto, a publicação, mas você passa a ter a necessidade. Você tem que ter um conselho fiscal, obviamente, passa a ser obrigatório. Hoje as entidades, as associações não precisam ter conselho fiscal. Não há nenhuma lei que obrigue a ter um conselho fiscal. Você poderia ter uma auditoria, e tem quem recebe recursos, quem é filantrópico, por exemplo, tem uma auditoria independente que analisa suas contas, mas o conselho fiscal é um órgão que podia ser suprimido e ter aprovação direta das contas pela Assembleia. Mas é até aconselhável ter um conselho fiscal, ajuda sempre no princípio da transparência. Agora, a própria legislação, o decreto, na lei, em portarias, fala muito na transparência de gestão. Até que ponto essa transparência vai ser mais à frente questionado, talvez definido por uma nota técnica. Nós atuamos na área da educação superior há 40 anos, que vocês atuam já, com certeza, alguns até muito mais do que isso, sabe que nós estamos vivendo hoje momentos que as notas técnicas prevalecem até as próprias leis. Prevalecem, se for questionado juridicamente, não prevalece, mas na prática nós temos hoje notas técnicas, pareceres, despachos, tal, que são contraditórios à própria lei. Por exemplo, a lei dos sinais. A lei dos sinais diz que tem que ter um processo de avaliação. Você tem essa criação? Não. Você tem hoje um conceito preliminar que liquida com a sua instituição, porque houve um entendimento através de uma portaria chamada normativa, que também não tem diferença a portaria normativa para a portaria normal, portaria, mas não pode ir contrariando uma lei maior. Então, o que nós queremos é deixar realmente
essa contribuição do Instituto da ABRAD, a todos que participam. Nós estamos encerrando essa parte global em termos do nosso encontro, mas dizer que é importante que a entidade não se precipite. Analise, debata, faça estudos técnicos, os prós e os contras, faça uma simulação, inclusive, de uma prática. Isso não tem prazo para você requerer, tem prazo para o MEC definir esse seu enquadramento ou não. Mas o prazo seu é você que define, não tem um calendário, pelo menos por enquanto, de quando você vai submeter o seu processo. Todo esse processo vai ser colocado, se você for, vai aparecer lá no EMEC como entidade comunitária, e também foi estabelecido que todas as entidades que estão hoje no sistema estadual de ensino não poderiam estar enquadradas, a não ser se fizesse a migração. É uma pressão que ocorre por parte de um processo migratório, e isso acontece em vários estados, em alguns estados, não muitos, que não migraram as suas instituições de ensino superior para o ensino, para o sistema federal. Então tem a penalização, não pode entrar no PROIES, etc., mas é um direito da instituição continuar no seu sistema de ensino, porque é uma prerrogativa da própria instituição. Então, o que nós sugerimos é que proceda esse estudo, aproveitem, façam uma análise ampla dos regimentos das mantenedoras, dos estatutos das mantenedoras, especialmente, e o regimento vem como consequência. Verifique se não há conflito entre o estatuto da mantenedora e o estatuto e o regimento do centro universitário, da universidade. E, se for faculdade, também verifiquem claramente esses aspectos de uma modernização e pesem os prós e os contras. Se for favorável, entrem no sistema, terão talvez alguns benefícios. Esses benefícios vão ser negociados naturalmente através de projetos. Você pode se habilitar um edital e não ganhar, mas você terá que ter dentro desse cenário você acabou tendo uma nova possibilidade e uma definição das instituições comunitárias de ensino superior. A gente espera que dentro de algum tempo essa lei seja modificada, inclusive para estender para as instituições de educação básica, ou existe uma outra lei específica, e que possa naturalmente ser útil para educar, para o desenvolvimento da educação brasileira. Estamos exatamente torcendo que esse fato ocorra e esperamos que todas as instituições de ensino superior possam definir o que seja melhor para as suas instituições. Nós estaremos à disposição pelo Instituto e pela ABRAD, algumas consultas, algumas orientações que ocorram nesse sentido através de especialistas que integram as duas entidades. Muito obrigado e um sucesso aí nos debates internos das suas instituições. Este bloco constituirá de orientação específica direcionado às instituições a partir das demandas dirigidas ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, IPAE, e à Associação Brasileira de Educação à Distância, ABRAD. Demandas estas enviadas para os nossos e-mails. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAE, conjuntamente com a Associação Brasileira de Educação à Distância, ABRAD, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 24 de outubro de 2014, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional do IPAE. Lembramos que os e-mails instituto@ipae.com.br e abrad@abrad.org.br continuam disponíveis para a sua participação. Conheçam a ABRAD pelo site http://www.abrad.org.br, como também convidamos a conhecer o IPAE através do nosso site www.ipae.com.br. O Fórum de Direito Educacional Emergencial termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.